Aoba! Bom, pessoal, hoje eu vou contar a história de 3 homens que passaram por um momento muito difícil de provação na vida, onde eles foram ameaçados de serem queimados vivos. A história desses 3 homens está presente nos primeiros 3 capítulos do livro de Daniel e aconteceu por volta do ano 605 a.C. Basicamente, era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o 18º rei de Judá, quando o rei da Babilônia Nabucodonosor declarou guerra a Jerusalém e cercou a cidade com seu exército. Então o rei babilônico conquistou a cidade e pegou alguns objetos de valor que estavam no templo. E também ordenou que, entre os israelitas, fossem escolhidos alguns jovens saudáveis, inteligentes e de boa aparência, com potenciais para cargos de liderança no seu governo, para que depois de 3 anos de treinamento assumissem cargos na corte. Ordenou ainda que a esses homens fosse ensinada a língua e a cultura da Babilônia. Diante dessa ordem do rei Nabucodonosor, dentre os escolhidos estavam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe do palácio, que estava cumprindo a ordem do rei, deu um novo nome a cada um. Então Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias foi chamado Sadraque, Misael foi chamado Mesaque e Azarias foi chamado Abednego. E eis então o pedido de Daniel. Daniel não queria se tornar impuro comendo da comida do rei e pediu aos responsáveis pelo recrutamento que fosse autorizado que ele e seus 3 amigos não se alimentassem daquela refeição, baseado na lei de Levítico 11, que basicamente proibia os israelitas de comer certos tipos de carne. E obviamente houve resistência por parte dos babilônicos, alegando que, não se alimentando do que eles ofereceriam, os jovens ficariam com uma aparência e força física inferior, e o rei não iria gostar nada disso. Mas foi autorizado e a eles foi servida uma comida diferenciada dos demais, apenas vegetais e água, e no final eles estavam mais saudáveis que os outros jovens que se alimentavam da comida do rei. Deus deu a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego conhecimentos e habilidades em todas as áreas da vida, mas deu também a Daniel o dom da interpretação de sonhos. Depois do tempo de treinamento, os 4 foram apresentados ao rei Nabucodonosor, que, impressionado, deu a eles os melhores cargos entre o grupo. E então eles assumiram suas posições na corte do rei. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. Os sonhos de Nabucodonosor. No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve alguns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Sendo assim, buscando um significado para seus sonhos, mandou chamar todos os magos da Babilônia, porém eles não conseguiram explicar o significado do sonho do rei. Como Nabucodonosor não teve seu desejo atendido, ele ficou furioso e mandou executar a todos, incluindo os sábios, e entre eles estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e seus companheiros para que eles também fossem mortos. Mas Daniel foi procurar o chefe da guarda do rei, que tinha recebido a ordem para matar todos os sábios da Babilônia, e perguntou a ele por que o rei havia dado aquela ordem. Quando foi explicado a Daniel o que havia acontecido, ele foi falar com Nabucodonosor, que concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Então Daniel foi chamar seus 3 amigos para orar, pedindo a Deus que os revelasse o significado do sonho do rei. A oração deles foi atendida e Daniel teve a completa revelação dos sonhos do rei. E quando Daniel contou seu sonho e significado, o rei, perplexo, prostrou-se com o rosto no chão, declarando: "Seu Deus realmente é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis, e Ele revela todos os mistérios, e eu sei, porque você decifrou o mistério." A ordem de execução foi suspensa, e a partir desse instante,
Daniel foi promovido a um cargo elevado no reino, e Sadraque, Mesaque e Abednego ocuparam postos administrativos em toda a Babilônia. A estátua de ouro. Algum tempo depois desses acontecimentos, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro de 27 metros de altura. E depois de erguer, convocou todos os governadores, conselheiros e todas as autoridades para irem assistir à consagração daquela estátua. Assim, todos foram, se reuniram e ficaram em pé diante dela. E o arauto do rei disse em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Vale lembrar que o arauto era o mensageiro oficial na Idade Média. Era ele que levava as declarações de guerra e realizava proclamações. Sadraque, Mesaque e Abednego, que ocupavam cargos da liderança, estavam ali, mas se recusaram a se dobrar à estátua levantada pelo rei, baseados nos primeiros versículos do texto de Êxodo 20, onde Deus manda não adorar imagens. Os astrólogos da Babilônia, quando viram essa cena, os acusaram para Nabucodonosor, que ficou furioso e ordenou que os três fossem trazidos à sua presença. E quando chegaram, o rei fez uma pergunta: é verdade que vocês não respeitam meus deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Furioso, o rei Nabucodonosor mandou reacender a fornalha 7 vezes mais que o normal e mandou que jogassem Sadraque, Mesaque e Abednego dentro dela, com mãos e pés amarrados. Para vocês terem ideia, o fogo estava tão quente, mas tão quente que só as chamas foram capazes de matar os homens que carregavam os três até a fornalha. Mas quando lançaram os três na fornalha, tiveram uma grande surpresa. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha, mas desamarrados, e não foram consumidos pelas chamas. Estavam no fogo, mas não se queimavam. E viram um quarto homem dentro da fornalha junto com eles, e o quarto se parecia com um anjo. E depois de avistarem essa cena, todas as autoridades ficaram perplexas, e o rei Nabucodonosor foi até a entrada e chamou os três. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha sem nenhuma queimadura, e nem cheiro de fumaça havia em suas roupas. Após esse acontecimento, o rei declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos. Eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei e arriscaram sua vida, mas não serviram nem adoraram outros deuses. Por isso decreto: todos, de qualquer lugar, cor, raça ou crença que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e sua casa será destruída. Nunca houve um Deus que salvasse como esse. A partir desse momento, os três foram promovidos na província da Babilônia e seus nomes não foram mais citados no livro de Daniel. Mas uma dúvida pode estar na mente de vocês. Onde estava Daniel? A Bíblia não traz uma resposta clara para esse questionamento, mas uma possibilidade é que Daniel estivesse ausente da cerimônia de adoração à imagem, por estar cumprindo alguma missão diplomática ou administrativa em outra província do Império Babilônico. Afinal, ele era governador de toda a Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Talvez ele tivesse sido enviado pelo próprio rei para resolver algum assunto importante. Outra possibilidade é que Daniel estivesse presente na cerimônia, mas que tivesse sido poupado da perseguição por causa da sua posição de autoridade e prestígio junto ao rei. Não se sabe ao certo o paradeiro de Daniel, mas temos uma certeza. Estava decretada a morte para os três rebeldes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus é o dono da vida e não permitiu que seus filhos fossem mortos porque havia um propósito na vida deles.
Essa história nos mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele pode livrar os seus servos do fogo da provação. E também nos ensina que devemos ser corajosos e firmes em nossa fé, sem nos conformarmos com o mundo e sem nos curvarmos diante dos ídolos. Bom, galera, essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, comentário, compartilhar esse vídeo e me seguir em todas as redes sociais. Deus abençoe vocês e até a próxima!